Bom, vamos lá, né? Chegando aí final de ano, hora de fazer aquela reflexão, né? De como foi aí o ano, né? Muita gente às vezes tem aquela percepção que assim, não consegue na verdade, né? Ter aquela percepção de evolução, né? Aí ao longo do ano. Até aproveitando um comentário que um amigo fez, eu dei uma olhada, por exemplo, na galeria de fotos, mês a mês, para poder avaliar, né? Se a gente for pensar, porque a gente acaba tendo pela memória, né? Os eventos mais recentes, mas vou, por exemplo, em janeiro, né, de 2025, eu ainda estava, por exemplo, com a operação da Conioca. Então hoje, assim, eu nem imagino mais, né? Parece que faz tanto tempo, mas, por exemplo, janeiro ainda estava a operação, né? Teve o aniversário da Celinha, que é algo assim bem importante, né? Fevereiro eu comecei aí uma mentoria, né? Teve um casamento de família, teve viagens de trabalho e olha só, foi quando eu comecei os primeiros vídeos no YouTube, né? E hoje eu já olhei hoje, né? Já são 236 vídeos, né? Qual que é o propósito desses vídeos, né? Conversar aí com o público, né? Depois até deem aí o feedback, né? Mas seguindo, né? Então depois, março, né? Eu comecei com a questão de leitura de provérbios, estudos bíblicos, né? Abril teve aí níveis importantes, né? Meu, da Rafa, né? Por exemplo, fui num evento aí de transição energética, tenho uma atuação aí nessa área de transição energética, né? Teve a primeira comunhão da Celinha. Maio, né? Começaram aí a jogar beach tênis, teve um evento na escola aí de lançamento de foguete que foi bem interessante, né? Teve aí uma reunião de família lá na minha cidade natal, né? Comecei aí os projetos efetivamente voltados aí para a geração de energia. Fui num evento aí presencial em São Paulo, né? Foi um ano que eu fiz aí bastante mentorias, né? Junho, né? Junho foi quando eu comecei o desafio lá do Cubo Mágico, né? Fui num evento também em São Paulo, o XP Expert, voltado aí para o mercado financeiro. Agosto, né? Fui em uma outra mentoria, uma mentoria bem interessante em São Paulo também. Setembro, né? Teve um evento importante na empresa. Participei de um torneio de tênis, teve um evento aqui na cidade, foi bastante interessante também. Participei de uma corrida, fui de uma outra mentoria em São Paulo, né? Outubro foi um mês que eu fiz aquelas lives de provérbios, né? Todos os dias fazendo ali. Foi um desafio grande porque assim acaba sendo uma condição que você tem que se dedicar realmente ali tempo a isso, né? Novembro, né, foi quando saiu aí o primeiro e-book, né? Hoje eu tenho dedicado aí a fazer alguns e-books, então em novembro saiu aí o primeiro e-book, né? Fiz uma viagem aí para São Paulo com algumas experiências voltada aí para estudar um pouco esse mercado de imóveis aí para Airbnb, né? E dezembro, né, eu gravei aí o primeiro curso e tal, voltado aí para treinar mesmo nessa questão de ferramentas digitais, né? Então, quando pensa assim, né, como eu falei, se a gente pensa só hoje, talvez falar, pô, mas não é o que eu evoluí efetivamente nesse ano, né? Mas passando por esses, né, momentos aí, realmente assim, foi um ano assim com bastante coisas relevantes, né? Que sem dúvida assim, eu acho que sai uma pessoa melhor, né, sem dúvida, do que eu entrei nesse ano, né? Então, acho que fica aí essa reflexão, se quiser, né, fazer aí, ainda temos algumas horas, né? Ainda dá tempo. Então, faz essa reflexão, como é que foi aí o seu ano de 2025, tá? Grande abraço, que 2026 seja um ano aí, como eu venho falando, com muita sabedoria aí e prosperidade aí para todos, tá? Grande abraço.